E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alisson e hoje, palpites da 24ª rodada do Brasileirão. Vamos que vamos, galera. Tá voando. Galera, já deixa o like aí, deixa também os seus comentários, naquele pique com os palpites do que você acha que vai ser na rodada, tentar cravar os placares. E segue lá no Insta também. É isso aí, aproveita, e segue a plataforma aí da BetPix365. Plataforma bem fácil de usar, tem a opção Pix. Você pode começar com R$1, então vale muito a pena, né, Felipe? É isso aí, vai lá e faça sua fezinha. Tamo junto. Editor, solta a vinheta aí. Só avisar o pessoal que não estamos aqui para dar dicas de apostas, não estamos colocando os placares para vocês seguirem, nada disso. É só uma análise nossa, uma resenha, vocês acertam daí, a gente tenta acertar daqui e tá tudo certo. É isso aí. Falando de acerto, vamos ver o que aconteceu na rodada passada, né? Fluminense 5-2 em cima do Curitiba, os dois acertaram, o Fluminense ia ganhar, boa. Juventude 1-1 contra o Botafogo, eu acertei no empate, né? Palmeiras 1-1 com o Flamengo, eu consegui cravar o placar, show. Santos 1-0 São Paulo, eu cravei de novo, boa. Por pouco era 3, hein? Fortaleza 2-1 no Corinthians, eu acertei, o Felipe cravou também, muito bom. E Avaí 0, Internacional 1, eu consegui acertar, né? Então, uma rodada boa aí. Vamos torcer que essa rodada continue bem. Vamos que vamos. Vamos lá. Então vamos lá, Felipe. Seguindo aqui na rodada, Goiás e Atlético Goianiense, clássico. O que você acha que vai dar aí? Eu vou de Goiás de mandante 1-0. O Goiás empatou com o Avaí em casa, na penúltima rodada e venceu o Galo fora. Muito imprevisível, vai entender o Goiás. Mas de qualquer forma, os últimos 5 jogos em casa no Brasileirão foram com 3 vitórias, um empate e uma derrota. Um momento bom, principalmente como mandante. E todas as suas vitórias nesse Brasileirão fazendo no máximo 2 gols. Então é um time que até consegue bons resultados, mas não é um time de fazer muitos gols. Tem o Pedro Raul nessa fase maravilhosa. O Goianiense, nos últimos 10 jogos no Brasileirão, só venceu 1. Veio de 2 empates seguidos. E nesses últimos 10 jogos, que não está numa fase boa, sofreu gols em 9 deles. Só venceu uma como visitante nesse Brasileirão. Ainda tem Sul-Americana no meio da semana, Goiás 1-0. Cara, eu vou de empate 1-1, clássico aí difícil, né? O Atlético Goianiense realmente está um pouquinho mais abaixo do Goiás, concordo com você, o Goiás está bem mais favorito por jogar em casa e pela fase também. Mas vou de empate, lembrando que o Atlético Goianiense venceu o Goiás na Copa do Brasil, né? Eliminou o Goiás, então é um jogo bem difícil palpitar. Mas vou de empate 1-1. Coritiba e Avaí, Felipe. Vou de 1-0 de novo para o mandante, Coritiba. Ambos estão no Z4, ambos são bons mandantes, mas péssimos visitantes, são os piores visitantes aí do campeonato. E, o fator casa é o que realmente vai ser decisivo para mim. Coxa segue com vitória só em casa, mas até os 2 últimos jogos em casa perdeu, vem de 4 derrotas seguidas e perdeu 6 dos últimos 7 jogos no Brasileirão. Fase realmente muito complicada. O Avaí também está numa fase muito ruim, 6 jogos sem vencer, 4 desses últimos 6 jogos pelo menos fez gols, então ambos os lados fizeram gols. E dos 11 jogos fora no Brasileirão até agora, perdeu 8. Então realmente são péssimos visitantes, são um fator casa, Coritiba 1-0. Vou com você, mano. Vou de 2-1 Coritiba pelo fator casa, porque a fase realmente das 2 equipes estão ruins. Se fosse contra outras equipes, talvez não colocaria a vitória de umas delas. Mas como o Coritiba pega o Avaí, as 2 equipes estão num momento ruim, o Coritiba joga em casa, vou confiar na equipe que tem que vencer em casa para vencer, para poder crescer no campeonato, né? E lembrando também que o Avaí sempre mete golzinho, sempre tem aqueles ambos marcos aí, então por isso 2-1. Fluminense e Palmeiras, Felipe, jogão, hein? O que você acha que vai dar aí? Jogão, vou de 1-1 nesse jogo. O Fluminense chegou a ficar 13 jogos sem perder, aí tomou aquele 3-0 do Inter, que ninguém entendeu, mas já voltou uma fase boa, já são aí 3 jogos sem perder no Brasileirão, e nos últimos 16 jogos, só um deles não marcou gols, então é um time que marca gol direto. Palmeiras está 12 jogos sem saber o que é perder, líder e melhor visitante no Brasileirão, não perdeu ainda fora de casa. Dos 11 jogos fora de casa, só sofreu 5 gols, incrível. Então, um time muito bom em casa, que faz bastante gols, um melhor visitante, eu vou de empate aí 1-1. Vamos lá, mano. Eu vou de empate também, mas um empate 2-2. Acho que vai ser um jogo mais aberto aí. Fluminense, geralmente, jogos Fluminense acontece bastante gols. Joga em casa, tem esse ponto a favor do Fluminense, joga muito bem. Contra o Corinthians aí no último minuto ontem, levou o golzinho, mas estava vencendo a partida. Então mostra que realmente é muito forte em casa. E o Palmeiras, é um ótimo visitante, é um ótimo time aí nesse Campeonato Brasileiro. Então por isso, empate com bastante gols é o que eu acho que vai acontecer.
Ceará e Atlético Paranaense. Mano, eu vou de Ceará 1-0, mais um 1-0 aí pro mandante, né? O Furacão tá a 2 joguinhos sem vencer no Brasileirão, mas é um bom visitante, é bom falar. Tem 11 vitórias no campeonato e dessas 11, 5 foram fora de casa, então mostra que é um bom visitante também. O Ceará tá aí pressionado, 5 jogos sem vitória no Brasileirão, sofrendo gols em todos eles, pertinho ali do Z4, mas tem um fator casa, essa pressão também pode ajudar o time, né, a voltar a vencer. Eu quase espirrei aqui. Que viagem é essa, velho? E eu vou de 1-0 aí pro Ceará. Boa, segura aí. Vamos lá, eu vou de empate, mano, 1-1, né? O Ceará realmente tá na fase ruim, tem o fator casa, você falou, ajuda, mas a fase é ruim. Pela fase até Atlético Paranaense, né? Até por jogar fora de casa, jogando bem. Vou confiar no empate aí, acho que vai ser um jogo difícil, né? Até tudo pode acontecer. Mas vou de 1-1. América Mineiro, Atlético Mineiro, Felipe, outro clássico aí. Outro clássico, cara, e mais um 1-0 pra mim, pro mandante, incrível, coloquei vários 1-0. América Mineiro, 5 jogos sem saber o que é perder, e desses 5 sem perder foram 4 vitórias. Né, em 3 deles sem sofrer gols, a fase é muito boa. Já o Galo, né, por outro lado, nos últimos 6 jogos no campeonato só venceu 1 e sofreu 10 gols nesses últimos 6 jogos. Até a defesa que era tão elogiada lá no início, agora tá dessa fase, né? Então eu vou de mandante aí 1-0. Show de bola, mano. Eu vou também confiar na América, vou de 2-1, América, né, mas achando que ambas as equipes vão marcar nessa partida. O América tá muito bem e o Galo tá muito mal, né? A gente cansou de apostar aqui no Galo aqui, que vai vencer, que vai ser não sei o quê, e o Galo tá na má fase, então literalmente vamos apostar na equipe de melhor fase aí, que é o América, mesmo se tratando de um clássico. São Paulo e Fortaleza, Felipe. Agora sim eu mudei de lado, eu vou pro visitante, Fortaleza 2-1, né? O São Paulo só conseguiu uma vitória nos últimos 8 jogos no campeonato, né? E desses 8 foram 4 empates, gosta muito de empatar. Nos últimos 5 em casa no Brasileirão, empatou 3. Até em casa vem empatando bastante, né? Onde normalmente é mais forte. O Fortaleza, no Brasileirão, finalmente embalou. Tá aí a 5 jogos sem perder, com 4 vitórias seguidas. E as 4 vitórias sem sofrer gols. Incrível. Saiu da lanterna para o 13º lugar e vai mais longe. Então, Fortaleza 2-1. Show de bola, mano. Vou de 1-1, né? Seguindo a estatística aí do empate. São Paulo gosta do empate, mesmo jogando em casa. E o Fortaleza tá na fase muito boa, né? Então, um equilíbrio aí. São Paulo bem em casa, Fortaleza bom, né, na fase, e o São Paulo gosta de empatar. Vou de 1-1 de novo aí, 1-1, mas realmente achando que esse jogo vai dar empate. Botafogo e Flamengo, Felipe, o que você acha que vai dar esse clássico aí? Eu vou de Flamengo 2-0, cara. Clássico é sempre difícil, né? Sempre difícil de palpitar, mas a estatística ajuda um pouquinho a gente tentar analisar. Vamos lá. Botafogo também vem numa fase muito ruim, né? Uma vitória só nos últimos 8 jogos aí no campeonato. Vem de 3 empates seguidos, mesmo jogando bem, mesmo criando, não consegue ser eficiente. E o Flamengo numa fase maravilhosa. 12 jogos sem perder no geral, 7 sem perder no Brasileirão, com 6 vitórias e um empate. Sofrendo apenas 3 gols nos últimos 7 jogos do Brasileirão. Nos confrontos diretos, nos últimos 5, um empate, 3 vitórias para o Flamengo, só uma para o Botafogo. Então, né, tá muito mais favorável para o Flamengo, mas clássico é clássico. De qualquer forma, 2-0 Flamengo. Mano, eu vou de 2-1 Flamengo, né? Clássico sempre difícil, tudo pode acontecer, mas realmente a fase do Flamengo é muito boa, o Flamengo tá na fase maravilhosa e o Botafogo tá na fase diferente, né? Se o Botafogo estivesse na fase boa também, clássico, eu botaria um empate ali, porque realmente sempre tudo pode acontecer, mas realmente a fase do Flamengo é muito boa e o Botafogo tá muito mal, que combina, né, de eu achar que o Flamengo vai vencer por 2-1. Cuiabá e Santos, Felipe. Vamos lá, cara, esse eu vou de empate, 1-1. Cuiabá, depois de ter ficado 5 jogos sem saber o que é vencer, agora já tá 2 sem perder, né? A situação já mudou um pouquinho, um empate, uma vitória. Porém, né, vem marcando poucos gols, só marcou 3 nos últimos 7. Santos, nos últimos 6 jogos, venceu 3, empatou 2 e só perdeu 1. Melhorou bastante aí nessa fase lística. Porém, é bom lembrar que das suas 8 vitórias no campeonato, 6 foram com o fator mandante, fator casa. Então, por jogar fora, acho que consegue esse pontinho aí de empate, 1-1. Show de bola, mano. Esse eu vou confiar no Santos, né? Santos na rodada passada me dei bem, 1-0 contra o São Paulo. Vou de novo 1-0 contra o Cuiabá. Eu acho que o Santos pode surpreender, aproveitar a fase boa também. E o Cuiabá, né? Apesar de ter 2 jogos aí que você falou que não perde, mas é inferior contra o Santos, né? Mas é um jogo difícil, mas vou confiar na equipe paulista. Inter e Juventude, Felipe. Clássico aí, ó. Pois é, cara, mas esse eu vou de Inter 3-0. Né? Depois da eliminação lá na Sul-Americana e de alguns jogos ruins no Brasileirão, Inter voltou a ter uma boa sequência de vitória, vencendo os 2 últimos jogos sem sofrer gols, né? E nos últimos 5 em casa venceu 4, empatou 1. O momento realmente é legal, principalmente como mandante.
Juventude, a gente já sabe, né? Toda rodada a gente acredita que pode melhorar, mas continua na lanterna. Só uma vitória como visitante e só venceu um dos últimos 14 jogos. A fase é realmente muito complicada. Então o Inter 3-0. Mano, vou de vitória do Inter, mas vou bem abaixo do que você falou. Vou de 1-0, realmente. Não acho que o Inter vai levar gol, mas eu acho que clássico é sempre difícil. O Inter é aquele time da pegadinha, a gente acha que vai, eu acho que não vai. Por isso vou de 1-0 Internacional, vitória em cima do Juventude, mas com um placar bem magro. Corinthians e Bragantino pra fechar, Felipe, clássico paulista. Muito clássico, né? Muito clássico. Pra fechar, cara, eu vou de Corinthians 2-1. Corinthians tá aí a 3 jogos sem vencer no Brasileirão, né? Mas segue como um ótimo mandante, um dos melhores mandantes aí do campeonato. Só perdeu uma vez dentro de casa nesse campeonato, né? Os últimos 11 jogos, ou melhor, todos os 11 jogos aí que teve no Brasileirão, só sofreu 4 gols. É muito forte dentro de casa. E o Bragantino também vem num momento legal, né? 8 vitórias no Brasileirão, porém, dessas 8 foram 6 como mandante, né? Então também é um outro que só joga bem dentro do seu estádio. Como visitante, o rendimento cai muito. Nos últimos 5 jogos fora, né? 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E todos os jogos, uma observação interessante, todos os jogos do Bragantino, sem exceção, tiveram gols. Não teve um 0-0 no jogo do Bragantino. Incrível. Então, é bom esperar, né, que tenha gols também. 2-1, Corinthians. É isso, com isso, tudo que você falou, não vou repetir. Falou tudo, vou de 2-1 Corinthians pelo fator casa. Bragantino fora de casa, a equipe não joga tão bem, mas a equipe que marca gol, leva bastante gols, né, em suas partidas. Então, por isso, placar de 2-1. E vamos ver o que vai dar, né, Felipe? Conto com a galera aí, deixar os palpites aí vocês, vamos ver se vocês vão cravar essa rodada e segue com a gente aí, né? É isso aí. Corre lá no Insta também, segue a gente lá e tamo junto. Valeu!